Imagine assistir a uma série de época, com figurinos impecáveis do século XVIII, mas com trilha sonora pop, diálogos afiados e cenas carregadas de humor e sensualidade. Parece improvável? Pois é justamente essa a proposta de algumas das séries históricas mais comentadas e ousadas dos últimos anos. Neste capítulo, vamos explorar como Dickinson, The Great e Bridgerton quebraram as barreiras do gênero histórico tradicional, reinventando figuras e eventos com irreverência, estilo e uma estética absolutamente irresistível. Prepare-se para descobrir como essas produções desafiam convenções, criam novas linguagens narrativas e, ao mesmo tempo, conseguem dialogar com o público jovem como poucas séries históricas conseguiram antes. E fique comigo até o final, porque vou revelar uma curiosidade surpreendente sobre como Bridgerton transformou a música clássica em um fenômeno pop mundial. Vem comigo nessa viagem entre o clássico e o contemporâneo. Dickinson, série da Apple TV Plus lançada em 2019, é um exemplo brilhante de como é possível recontar a vida de uma figura histórica com liberdade criativa, humor e sensibilidade. A trama acompanha a juventude da poetisa Emily Dickinson, uma das figuras mais importantes da literatura americana, mas o faz de maneira absolutamente moderna. Embora a ambientação remeta ao século XIX, os diálogos, trilha sonora e comportamento dos personagens são inteiramente contemporâneos, criando um contraste instigante que prende a atenção do espectador. O grande mérito de Dickinson é justamente humanizar uma figura muitas vezes cercada de mistério e rigidez, mostrando-a como uma jovem rebelde, apaixonada e determinada a quebrar os limites impostos pela sociedade de sua época. Além disso, a série utiliza recursos visuais criativos, como inserções gráficas dos poemas e metáforas visuais ousadas, que potencializam o impacto emocional de cada cena. O resultado é uma narrativa leve, divertida e, ao mesmo tempo, profundamente tocante, uma combinação rara e altamente eficaz para manter a audiência engajada do início ao fim. Agora, prepare-se para uma verdadeira aula de irreverência histórica. The Great, série lançada em 2020 pelo Hulu, que conta, ou melhor, reinventa, a história de Catarina, a Grande, imperatriz da Rússia. Logo no início de cada episódio, a série avisa: uma história ocasionalmente verdadeira. Esse tom já revela o espírito da produção. Uma comédia ácida, absurda e deliciosamente provocadora, que mistura fatos reais com uma dose generosa de ficção e exagero. O roteiro é repleto de diálogos rápidos, inteligentes e debochados, enquanto os personagens são retratados com uma ironia cortante que transforma o cenário opressivo da corte russa em palco para conflitos cômicos e, ao mesmo tempo, reflexões profundas sobre poder, gênero e liberdade. A estética visual também é um show à parte. Figurinos exuberantes, cenários opulentos e uma paleta de cores vibrante que reforçam o tom excêntrico da narrativa. Com essa combinação explosiva, The Great consegue algo raro: fazer o espectador rir, pensar e se emocionar, mantendo a tensão e o interesse em cada reviravolta. E então chegamos ao fenômeno global que é Bridgerton, série produzida por Shonda Rhimes e lançada pela Netflix em 2020. Baseada nos romances de Julia Quinn, a trama se passa na Londres do início do século XIX, durante a chamada Era da Regência. Mas, ao contrário de outras produções de época, Bridgerton subverte diversas convenções. Adota uma abordagem multicultural no elenco, introduz cenas de forte apelo sensual e, talvez o mais marcante, utiliza versões orquestradas de hits pop contemporâneos na trilha sonora. O resultado é uma experiência visual e sonora única, que conecta o público moderno com o universo clássico da aristocracia britânica. Além disso, a série se destaca pela construção de personagens femininas fortes, complexas e que desafiam as expectativas sociais da época, ampliando o debate sobre gênero, sexualidade e poder. A fotografia luxuosa, os figurinos exuberantes e o roteiro cheio de intrigas românticas criam uma combinação irresistível que mantém a audiência cativa episódio após episódio, sempre querendo saber qual será o próximo escândalo ou revelação. E agora, como prometido, uma curiosidade surpreendente.
A trilha sonora de Bridgerton se tornou um fenômeno pop ao transformar músicas de artistas como Ariana Grande, Taylor Swift e Maroon 5 em versões clássicas instrumentais. Esse recurso criativo não apenas aproxima da audiência jovem, mas também reforça o tom híbrido da série, que mistura tradição e modernidade de forma elegante e provocativa. Já em Dickinson, a escolha por uma trilha sonora indie e pop reforça o caráter rebelde da protagonista, enquanto as metáforas visuais criam uma experiência quase poética para quem assiste. E The Great utiliza com maestria o humor absurdo e o ritmo acelerado para desconstruir a ideia de que séries históricas precisam ser sérias e solenes. Em todas essas produções, o elemento central é o mesmo: a coragem de reinterpretar o passado com liberdade, criando histórias que dialogam diretamente com o público contemporâneo, sem medo de quebrar as regras narrativas tradicionais. Depois de explorarmos como a história pode ser reinventada com humor, irreverência e estilo, fica a provocação. E quando as séries históricas optam por revelar os bastidores mais obscuros do poder, mergulhando em conspirações, traições e jogos de manipulação que definiram o destino de impérios inteiros? No próximo capítulo, vamos analisar produções que abordam com maestria o lado mais sombrio da política e da ambição humana, como Borgia, The Serpent Queen e Domina. Prepare-se para desvendar como essas séries transformam intrigas palacianas em tramas irresistíveis, onde cada olhar pode significar uma aliança ou uma sentença de morte. Se você quer entender como as histórias de reis, rainhas e papas continuam fascinando o público através de narrativas densas e cheias de tensão, não perca o próximo vídeo. Até lá, e lembre-se, na história, quem detém o poder nem sempre é quem está no trono, mas quem sabe jogar melhor.